Boa noite, firmeza? Estamos aqui com mais um podcast do Verbo Inspira, o podcast do nosso Verbo da Vida, e hoje estamos com um convidado especial. Todos nós estamos com um convidado especial, mas esse aqui é extraordinário. Apóstolo Sérgio Pessoa, Obrigado, tudo bem? tudo maravilha. Obrigado, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. Tenho Amém, certeza que pessoas serão abençoadas. amém. Pastorzão, eu vejo que todas as manhãs você faz uma live, né? Às Aham. 8 horas. Eu acompanhei por um período aí e fui muito edificado. Foi algo que o Senhor lhe direcionou ou foi acontecendo? Aconteceu no início da pandemia, quando surgiu aquela história de lockdown, e eu não tinha noção de fazer nada na internet na época, né? Usava a internet muito pouco, um stories, uma foto ou outra. E naquela manhã, quando eu fui na minha varanda, eu morava no segundo andar de um prédio no centro de Jundiaí, Sim, e era o que? Eu acho que uma terça ou quarta-feira, e estava tudo parado, quase não passava carro, e eu estava no centro, e foi quando eu comecei a ter noção que realmente estava tudo fechado. Eu desci, andei no centro, quase ninguém estava lá no centro, e o centro era cheio de pessoas, né? Eu voltei para casa, e aí o Espírito Santo me disse, vá para a internet e comece a fazer lives de fé, amém, porque o espírito de medo foi liberado e já está atuando. E se você não pregar fé, vai haver uma seca no meio do meu povo. E eu, sem noção nenhuma, perguntei ao meu filho como é que fazia uma live. Ele disse, é assim, pai. Ele ligou o celular, eu fiz pela manhã. Já deu, acho que umas 400 pessoas. Eu fiquei eita glória, abismado, né? E aí, como eu tinha uma ordem para não deixar faltar a palavra da fé, eu comecei a fazer live de manhã, à tarde e à noite. Fazia uma de logo cedo, 8 horas, 7 sim, horas da manhã. Depois eu fiz uma à tarde, às 16 horas, e fazia uma à noite, para quando o pessoal amém, fosse dormir, fosse bombardeado com a palavra, né? amém, Porque o espírito de medo realmente estava dominando. Foi ali que começou as lives. Aí dali eu não parei mais, diminuí, mas pela manhã eu deixei até hoje. amém, glória a Deus. Eu vejo que você sempre faz algumas confissões lá. Como vieram essas confissões? Literalmente, algumas delas eu já tinha, já confessava elas. Essa última que Deus me deu, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico, completamente sarado e plenamente conservado. Amém, Deus me deu essas confissões agora, eu tenho feito ela e tenho visto Deus mudar radicalmente minha vida e a vida das pessoas. E a amém, confissão ela vem desde o ensino de Marcos 11:23, que é a chave para o espírito da fé operar. 2 Coríntios 4:3 diz, você crê, você fala, nós temos o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. amém, Então, confissão ela está atrelada à vida da fé e não tem como separar. Quem crê, fala. E se você fala, você pode falar confessando, você pode falar no dia a dia, e tudo isso gera fé, porque fé vem pelo ouvir a palavra. E aí eu comecei a fazer, eu já fazia confissões, eu tinha um calendário de confissões, eu gerei um calendário de confissões para que cada dia você pudesse fazer uma confissão. E daí foi surgindo, eu acho que hoje deve ter umas 800 a 1000 confissões, eita glória, que todo dia eu levanto, não faço todas em um dia sim, só, mas geralmente. Hoje eu estou mais apegado com essa última confissão que Deus me deu, amém, né? Eu criei, por isso falei, então eu falo, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, e estamos lá. extremamente rico, né? Completamente sarado e plenamente conservado. Eita glória. E quando você começou essa caminhada de fé, qual foi o ano que você se converteu, recebeu a Cristo na sua vida? Eu fui nascido e criado dentro da igreja. Uhum, Eu fui nascido e criado dentro de uma igreja que não pregava a palavra da fé, mas em 1992 conheci o pastor Bud e ele trouxe essa palavra da fé para nós em Campina Grande ainda. Né? amém, Eu confesso que eu me converti de verdade aos 17 para 18 anos por aí. Foi quando eu realmente tive um encontro com Deus, né? sim, E como a gente não tinha essa substância da palavra, era um alto e baixo. Uma hora estava na igreja, outra hora no sei mundo. como é isso, sei É, como como é, né? É um pé na igreja, um pé no mundo.
Até que eu tive uma experiência com Deus no dia do meu aniversário, 4 de agosto. E nesse dia 4 de agosto que eu estava completando 19 anos, hoje eu estou com 54, não sei nem quanto tempo faz, mas um bom tempo, né? Só calcular aí que vai saber. Então, nesse dia eu sentei, eu tinha até machucado a perna, né? Tinha jogado aí, machuquei a perna, fiquei com a perna engessada. E aí eu peguei uma caixinha de promessa, que na época a caixinha de promessa era a vida de Deus para nós. E só tinha bênção lá, né? Sim, Promessa não ia ter lapada. Então eu digo, opa, vou pegar uma promessa aqui, pode ser que Deus me abençoe com alguma coisa. Aí eu abri a caixinha de promessa, quando tirei, estava lá uma palavra bem dura para ser caixinha de promessa. Onde Deus repreendia Davi e corrigia ele para que ele o buscasse de todo o coração, porque se ele não buscasse, Deus o rejeitaria. E ali foi literalmente, foi ali que eu nasci de novo. Eu comecei a chorar e testificou com a minha vida, que uma hora eu estava em Deus, outra hora eu estava fora, outra hora na igreja, outra hora no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. E o Senhor ali disse, se você me buscar, vai ser achado de mim, né? Mas se me rejeitar, rejeitar-te-ei para sempre. Eu tive uma situação bem parecida com essa, Uau. bem incrível, porque eu, igreja imundo, 17 anos também aceitei Jesus, e aí nessa de igreja imundo, um dia minha avó já havia feito rema, e eu estava passando por umas situações, fiz algumas coisas que não eram boas, e ela viu, só que ela não falou nada. E aí eu fui lá abrir a Bíblia daquele jeito, né? Uhum. Aí Deus repreende o filho que ama. Eu pensei, Deus não me ama mais, que não me repreendeu. Já estava repreendendo ali, né? E aí, nessa hora, foi que eu decidi fazer o rema. Uau, uau. O rema mudou nossa vida, né? Amém. Essa escola tem sido um divisor de águas para muitas pessoas, no mundo inteiro. Amém. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns, como o David Robson, e o David Robson dizia sempre que a cada um dia nascia uma igreja rema no mundo, e que essa palavra ela não tem emendas, não tem corrente, não é uma corrente que vai emendando, ela é a palavra. E ele disse, eu admiro o ministério do irmão Rega porque não tem emendas. E existem doutrinas que vêm e depois colocam uma cor do homo, uma cor da denominação. Sim. E a palavra da fé é aquilo, é puro, né? Amém. Bernardes Negroven, pastor Chris Yoaquilom, tive a oportunidade de estar com alguns desses homens e vendo que pastor Chris na África mesmo, ele disse, eu embasei meu ministério nessa palavra da fé. Amém. Os livros de cabeceira do meu quarto lá são todos os do irmão Reagan e de T.L. Osborne. Que T.L. Osborne e irmão Reagan, eles pregam a mesma coisa. A diferença é que T.L. Osborne fala para fora da igreja e o irmão Reagan fala para dentro da igreja. Por isso que o irmão Reagan é mais perseguido do que T.L. Osborne. E assim, são da mesma época também, né? Na mesma época, cresceram juntos, tiveram suas experiências espirituais com a palavra, né? E você vê a linha, você vai ver Jesus, depois você vai ver os apóstolos, Paulo principalmente, depois você vai ver o Smith Wigglesworth, você vai ver A.W. Tozer, você vai ver esses grandes homens de Deus, eles embasavam no que Jesus tinha feito e do que nós somos nele, né? Então, esse é o cerne da palavra da fé. Ela se baseia única e exclusivamente na obra redentora de Jesus e não fica só nisso. Ela começa a afirmar, por isso que Romanos 10 diz, mas o que diz? A palavra está na tua boca e no teu coração. Amém. Então, quem não tem a palavra na boca vai falar o quê? Do que está cheio o coração. E se o coração não está cheio do que Cristo fez, vai falar o que a denominação fala, vai falar o que o homem fala, vai falar o que as circunstâncias falam. Então, esse foi o segredo da vida de Jesus, né? Ele sentia coisas e falava o que ele cria. Amém. Você falou aí sobre Kenneth Reagan ser mais perseguido, né, por pregar dentro da igreja, e você vê essa situação da perseguição ser maior para quem prega a fé dentro da igreja? Sim, sim, porque a fé da palavra, ela confronta a doutrina do homem. E esse confronto gera desconforto. Se a denominação for pregar a palavra,
na mente deles, pensa que vai perder todo mundo. Pelo contrário, vai ganhar. Uhum. Mas não vai ter o aplauso dos homens que lideram lá em cima. Porque pessoas fortes avançam, né? Isso, Quanto mais pessoas fortes juntas, isso, avançam, conseguem ir mais longe. isso mesmo. E o diabo tem todo interesse. Deus falou uma vez comigo que o diabo não fará resistência aonde não se prega a palavra. Então, tem muita gente enchendo linguiça, como chamam no Nordeste, pregando textos da Bíblia que não condizem com a igreja. Por exemplo, Deus mata. Aí eles pegam texto do Velho Testamento, mas se você ler, você vai ver que a Bíblia diz que ali era sombra. Como é que eu posso definir por uma sombra o que você é? Não pode. Quem revela Deus? Jesus. Ele disse que veio mostrar o Pai, revelar o Pai. E Jesus nunca matou ninguém. Jesus ressuscita todos os que vêm até ele. É verdade. Né? Jesus nunca coloca doença em ninguém, mas as pessoas afirmam que Deus coloca. Eles entendem o permissivo de Deus numa época em que eles estavam mortos espiritualmente, com a obra redentora consumada. Veja que na nova aliança diz, foste sarado. Deus o fez enfermar. Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar quem? O homem? Não, Jesus. Então Jesus foi feito doente por nós, foi feito maldito por nós. E a palavra da fé leva nisso. A outra diferença entre a palavra da fé e outros é que a palavra da fé coloca a responsabilidade em você. E a religião e a denominação coloca, se eu orar por você, se eu vou subir o monte, eu vou conquistar. E eles terminam amarrando as pessoas neles e na forma que eles fazem. A palavra da fé tira isso e diz, agora está aqui, você vai lá e crê, você confessa, você terá. Jesus disse que já fez, agora. E como você sabe que a maioria das pessoas querem que alguém ore por elas, em vez delas orarem, Sim. então às vezes eles se resistem um pouco à palavra da fé. E falando na questão da palavra da fé, essa conferência da fé foi algo de instrução do Senhor também para a sua vida? Ou também foi algo assim que aconteceu? O que foi? Eu nunca projetei, ela foi nascendo. Eu acho que nessa pandemia... Porque eu vi que você faz em vários lugares, né? Eu tenho a fixa, que é lá em Jundiaí, e faço nos lugares das igrejas que promovem, como vai acontecer aqui amanhã, né? A Conferência da Fé, ela surgiu porque na hora em que, vou dizer assim, Deus me deu essa raia, isso começou a me definir, de tanto ministrar sobre fé e levantar fé nas lives, foi surgindo essa coisa. Então eu fiz o livro Desbloqueando a Sua Fé, aí começou a surgir as conferências da fé, que eu já fazia antes, mas não em grande escala. E agora começou a ser uma coisa bem definida. As pessoas começaram a fazer essa referência de fé com a minha vida e começaram a me chamar mais para realizar conferências de fé, e agora fé e profética, né? Conferência profética e conferência da fé, que as duas coisas andam juntas. Sim. Mas a palavra da fé, ou a conferência da fé, surgiu assim, não foi que eu planejei, ao mesmo tempo eu vi como Deus confirmando. Na medida em que eu fui entrando naquilo, Deus foi confirmando através desses eventos. E aí começou a fortalecer igrejas, e hoje tem um monte de conferência da fé aí, graças a Deus, né? A questão do seu chamado apostólico, teve algum momento em que você entrou em conflito em relação a isso? Assim, será que é? Será que não é? Bem, eu sirvo o Senhor desde 14, 12 anos, que eu fui levado para a igreja pela minha mãe, mas nasci de novo com 18, 19 anos, de verdade. E daí em diante eu sempre servi ao Senhor. Eu me peguei à igreja local ajudando um grupo de louvor que eu gostava, que era chamado Unidos em Cristo. Então você canta, pastor? Também. Então eu ia para o ensaio deles, eu gostava, era uma banda bem legal, que tocava na rua, não tocava muito na igreja. E eu via que eles precisavam de ajuda para carregar caixa. E eu ia lá, carregava a caixa, gostava dele lá. Até que um dia o ministro de louvor faltou. E o líder de louvor dele disse, Sérgio, canta aí, cara, porque tu conhece as músicas todinha, tá no ensaio, disse, tu é doido. E era numa praça pública.
cheia de pessoas lá, e eu disse, meu Deus, e agora me empurraram ali. Eu fechei o olho e comecei a cantar. Quando eu vi, era gente chorando, se convertendo. Eu disse, meu Deus do céu, pessoal, agora Isso você está vai ser. acontecendo mesmo? E ali eu comecei. Aí daí eu fui só servindo. Eu não tinha noção que iria pregar a palavra. Foi o pastor Bud que viu isso em mim, me deu a oportunidade. Eu fui levar para ele, na época, eu fui o primeiro ministro de louvor do Ministério Verbo da Vida. E aí, montando o grupo, e a gente não tinha instrumento nenhum, mas a gente ensaiava como se tivesse, né? E eu mostrei ao pastor um estúdio que eu tinha feito de louvor e adoração. Aí, quando eu comecei a falar para ele na casa dele, ele começou a chorar e disse, rapaz, você precisa ensinar isso à igreja. Eu digo, eu? Ele, sim, você precisa. Ele disse, não, pastor, isso é para o grupo. Não, você vai ensinar na igreja. Quantos domingos você precisa? Eu digo, 4? Aí ele disse, então pronto, 4 domingos. E ali eu comecei a ensinar. Foi ali que ele descobriu, ou pelo menos eu descobri, que tinha um chamado para ensinar a palavra. Mas o meu foco ainda sempre era mais louvor, eu gostava mais do louvor. Até que um dia ele chegou para mim e disse, Deus vai te levantar na palavra. Amém. O Ministério de Música vai acalmar um pouco. E o Senhor vai te levantar para ensinar a palavra. Seu ministério é a nível nacional e mundial. Eu não entendi nada naquela época. Foi na rampa da igreja, subindo para o culto. E dali em diante começou, daqui a pouco me deu a oportunidade no Rema, comecei a ensinar no Rema e tal. Amém. Em que ano que você fez o Rema? 1992, formado em 93, né? Primeira turma, a turma pioneira. Amém. Glória a Deus. E aí comecei só servindo, depois despertou um chamado pastoral, comecei a cuidar de pessoas e tal, não tinha noção que era um apóstolo. Mas um dia eu estava num evento em Arco Verde, e alguém, um apóstolo olhou para mim e disse, apóstolo Sérgio, vem aqui. Eu disse, eu não sou apóstolo, eu sou pastor. Mas quando ele disse aquilo, puf, explodiu dentro de mim, né? E eu fiquei inquieto assim, disse, apóstolo, Aí comecei, eu preguei naquela noite e não consegui dormir, eu fiquei com aquilo remoendo. E o Senhor começou a me mostrar que quando eu era da outra denominação, a Assembleia, como eu estava envolvido em inícios de igreja. Sim. Como eu amava preparar ministros e pessoas e cuidar de ministros, né? Não só de ovelha, mas mais de ministros. Né? Sim. E depois eu comecei a estudar sobre o apóstolo, ele concedeu os dons do irmão Rega, me ajudou demais a começar a descobrir. E aí eu disse, eu não vou dizer nada a ninguém, eu vou só ficar na minha. Né? Mas aí olhando os irmãos na igreja, você começava a identificar os dons? Foi assim? aí que eu comecei a perceber. Depois daí eu comecei a ter mais sensibilidade, já percebia Amém. dons, e eu disse, claro, isso aí é do apóstolo, fundação da igreja, fundamento, eu sou muito de fundamento, né? E aí foi quando eu comecei a descobrir isso, mas também fiquei calado. Daqui a pouco as pessoas começaram, apóstolo, e eu disse, Deus está confirmando, né? Porque você não fala, deixa Deus falar, né? Então Amém. Eu nunca reivindiquei isso, eu simplesmente fui. Amo a abertura de igreja ou abertura de Rema, eu gosto de estar no início das coisas e a unção apostólica, ela destrava, ela move, ela é bem diferente, né? Bem forte mesmo. E eu tenho percebido que Deus tem me colocado muito em fundamento, estrutura da palavra, como também Amém. de igrejas, né? E aí nessa coisa, depois que eu recebi isso, já abri, eu acho que 15 igrejas, né? 15 igrejas. Tem a abertura aí das igrejas aí, Deus está fazendo, né? Amém. Graças a Deus. E você vê alguma diferença do seu trabalho antes da pandemia, que foi antes da internet, né? E depois da internet, depois desse período de pandemia, você vê algum avanço em relação a isso? Grande. Primeiro porque agora eu tenho acesso a muitas pessoas. No meu Instagram saiu de 200 pessoas para 46 mil pessoas. Esses dias eu estava olhando as ferramentas lá, essa semana eu postei algo que deu mais de 70 mil contas alcançadas que não me seguem. Eita. Então, Deus começou. Tem lugares que eu vou que as pessoas me conhecem pelo YouTube e pelo Instagram. Sim. Né? E tem sido assim uma bênção poder ir aonde fisicamente às vezes nem cheguei lá, nunca nem fui. E a palavra está indo, né? Amém. Então hoje na minha live geralmente dá 110, 150 pessoas por cada live. E nessas lives eu tenho pessoa da Suécia, Suíça, Argentina, Estados Unidos, Angola, Portugal,
do Brasil, muita gente, e você vai alcançando o mundo, né? Quando você menos espera, chega em lugares que talvez fisicamente eu nunca vá lá, mas a palavra foi. Então eu estou vendo é a maior ferramenta na mão de uma pessoa. YouTube, Instagram é a maior ferramenta que pode existir. Eu vi que hoje de manhã eu abri, né? Aí eu vi lá a notificação da sua live, só que eu estava tomando banho e meu bebê estava dormindo. Aí eu pensei, não, daqui a pouco eu abro. Aí quando eu saí para abrir já era 8h22, aí você já estava encerrando a live. Você estava no aeroporto? Estava no aeroporto. Eu estou procurando não deixar nenhum dia por causa de testemunhos que eu tenho recebido de salvar pessoas. Amém, isso que eu ia perguntar. Você não falha de jeito nenhum. De segunda a sexta agora. Só se eu estiver no voo, né? Sem conexão. Sem né? conexão, mas aí eu procuro antes do voo. Por exemplo, eu saí 4h30 da manhã de casa, aí eu vi que 7h45 eu estaria em Brasília. Eu digo, então vai dar tempo de fazer. Só que de 8h30 era o embarque. Aí eu digo, eu vou entrar um pouco mais cedo, mas faço e abençoo as pessoas, né? É uma missão assim que eu sei que tem tido resultado tremendo na vida de pessoas. Aí eu não quero falhar com elas. Pronto, amanhã 8 horas, eu tenho um aulão para todo mundo que é assinante do meu Instagram. Aí eu tenho um aulão exclusivo de fé para essas pessoas. Aí eu faço no sábado, 8 horas da manhã. Amém. Então, todos os dias você está ali, sempre conectado, não falha, de segunda a sexta, né? Segunda a sexta e no sábado para os assinantes. Amém. Domingo é folga. Folga entre Uma aspas. folga entre aspas, é verdade. Folga da rede social, mas aí tá no YouTube ali tá na também igreja, com a igreja. Glória a Deus. E, assim, a sua vida hoje em relação à sua igreja local, né? A igreja que você está pastoreando lá como liderança, você é fácil de conciliar ou é muito trabalhoso? Porque você viaja bastante, né, em relação a essas conferências e outras também. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Estava até falando com o pastor Gilmar ali que se eu chegar esse mês na minha igreja, vai ter uma foto, procura-se. Geralmente tem alguns lá na igreja que dizem, bem-vindo pela primeira vez aqui. Esse mês esse mês mesmo eu não preguei na minha igreja, né? Mas eu entendo porque eu viajei nos Estados Unidos esse ano, então eu fiquei quase 40 dias fora. Então toda a agenda foi remarcada para esse período. Então esse mês especificamente está sendo um mês muito sacrificante, onde eu tenho os finais de semana em vários lugares, né? Pronto. No início do mês eu estava lá em Aparecida. Aí cheguei em casa na segunda, viajei na sexta para Salvador. Voltei para casa no domingo e logo cedo fui para Jataí, lá em Goiânia. Cheguei quinta-feira agora em casa, 6 da noite, e 4h30 da manhã vim para cá. Quando eu saí daqui, segunda-feira, eu chego 11 horas da noite no aeroporto e 11h30 em casa. Mas 10 da manhã eu já pego o voo para Campina Grande, que é a conferência de ministros. Chego em casa dia 27, 5 da manhã e saio 8 da manhã para Jataí de novo. De fato, eu vou estar em casa lá para dia 2 ou 3 de junho. Mas aí a sua equipe de ministros lá é graças a Deus, deu uma trabalheira no sentido, no início eu também me segurei para a saída. Deus tem me dado a graça de pastorear, mas também ir para a itinerância, que aí eu consigo ajudar outras igrejas. E eu sempre treino, pela facilidade do chamado apostólico, termina chegando pessoas com muito chamado fácil. Sim. E outros pastores que também chegaram lá para me ajudar. Então eu tenho, acho que hoje 9. Um está em Cajamar, onde a gente abriu a igreja, e os outros 8 estão comigo. Entre eles, meu filho, Elias, que Deus está levantando ele como co-pastor. Então, muita demanda da igreja local, graças a Deus, está na mão dele. Amém. Hoje, praticamente, eu estou ocupado mais em só orar e pregar. Então, Amém. Muita coisa demanda assim, às vezes eu nem preciso reunir. Eu falo para ele, ele reúne os líderes e reúne os meninos, vão fazendo as coisas. O administrativo também está com ele, né? E com a equipe que a gente levantou agora. Isso está me dando mais folga agora para orar e ler Bíblia. Além de várias mentorias. Eu tenho uma mentoria só para pastores e ministros, que vai toda quinta-feira, 10 horas da manhã, e eu faço com pastores que são das nossas igrejas, com pastores também que não são das nossas igrejas,
mas estão debaixo da minha autoridade, ou seja, eles se conectam comigo, né? Amém. E aí, essa mentoria acontece toda quinta, 10 da manhã. Aí tem a mentoria de cura a cada 2 meses e vai vir agora a de prosperidade a cada 2 meses também. Então, a cada 2 meses prosperidade, 2 meses depois de cura, e assim vai. A de prosperidade, a de cura aconteceu agora há pouco, e a de prosperidade vai ser do dia 22 de julho a 26 de julho. É uma semana, às 23 horas, sempre à noite, né? E a questão de família, pastorzão. Uhum. Sua mulher, ela consegue te acompanhar nessa correria da Algumas do viagens ministério? ela vai comigo, mas quando eu volto, eu dou toda a atenção para ela. Eu sempre tenho um dia só com a minha família e não abro mão. E como a nossa família é ministerial, para você ter ideia, no Dia das Mães ela estava só. Eu estava pregando em Salvador, meu filho Elias pregando em Lisboa e Mateus ministrando louvor lá em Orlando, que Mateus hoje trabalha em Orlando. E nossa família foi preparada para isso. Desde de pequeno ensinava isso aos meninos, a importância de servir ao Senhor e levar o legado. E também, ao mesmo tempo, ela estava cuidando da igreja lá. Mas eu tenho muito tempo assim com a minha família. E sempre, eu nunca deixo de ligar, mesmo todo dia. Todo dia eu ligo para o Mateus, todo dia eu ligo para Elias. A internet ajuda muito a encurtar a distância, né? E quando eu estou lá, eu sou bem intenso com a minha família. De assistir filme, de jogar ludo, de estar com eles, de ouvir eles, de conversar, sabe? De deitar e assistir filme juntos, os 4 na cama. Agora não, que o Mateus está lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente vai para o sofá. Essa cama é grande, né? A minha cama é grande, cara, é grande. Aí, ter esse tempo com a família é o segredo, né? Porque é a família que sustenta você para ir longe. Então, a minha esposa sabe do meu chamado. É ela quem incentiva, você tem que ir. As igrejas precisam da unção que você tem, não só a igreja local. Aí, com esse entendimento, fica fácil, né? E geralmente, antigamente, eu acho que o pastor Gilmar sabia que o rema era 21 dias, né? Era 21 dias. E antigamente ensinava 10 matérias. Às vezes... Nem aparecia em casa. Trocava mala só. Trocava mala, ia para casa, trocava mala. E ela, basicamente, que criou mais os meninos do que eu. Só quando eles chegaram à idade de confronto, que é a idade que eles vão engrossando a voz, né? Aí eu diminuí as viagens e comecei a ficar com eles, fui jogar bola com eles, jogar videogame, tive que aprender a jogar videogame para brincar com eles lá. Então, essa intensidade, às vezes no pequeno tempo, o curto espaço de tempo, gerou uma família muito sólida. Amém. Então, graças a Deus, Deus supre isso. E agora não, agora eu estou ensinando menos no Rema. Eu mesmo só coloquei 3 matérias por ano, então eu saio menos até por causa da igreja. E também eu fico mais com eles, né? Fico mais com eles. Amém. Mas assim, quando vocês casaram, a sua esposa já sabia da tua chamada ministerial, né? No período, eu não sei com que idade vocês casaram, mas você já sabia nessa época. 20 e 21. Foi a idade que eu casei, 21 anos. E o período de namoro foi bem interessante, porque todo dia eu ia na casa dela e nós passávamos, às vezes, 2 horas só conversando sobre ministério. Amém. E eu falei para ela do meu chamado, eu falei para ela do que Deus queria para a minha vida. Eu inculquei tanto isso nela, que quando eu pensei em desistir, ela foi, não, Deus falou com você. Então ela me dá a maior força nisso. Ela entende as minhas idas e viagens, porque entrou no coração dela o ministério. Então a gente passou muito tempo ali compartilhando da visão que Deus tinha me dado, da importância que ela seria, o que era o nosso casamento, que não era só um casamento, era uma aliança de Deus para levar à frente um propósito, né? Amém. E eu acho que namoro hoje é definido mais por agarrar e beijar, e sempre teve beijos e abraços e namoro, né? Mas o pessoal não entende o propósito, né? Mais do que só um namoro e um beijo. Vai ali, porque se... Eu lembro de uma frase de Mike Murdock que eu nunca esqueci, até hoje. Quando Deus quer levantar um homem, dá uma mulher. Quando o diabo quer destruir o homem, dá uma mulher. E a Bíblia diz que quem alcançou uma mulher, alcançou o favor do Senhor, né? Amém. Então, Deus sempre faz as coisas certinhas. Eu não creio que Deus traz problema para ninguém, né? Às vezes as pessoas se precipitam.
Mas eu esperei em Deus e Deus trouxe a mulher certa. Meu filho Elias, do mesmo jeito, esperou em Deus. Deus trouxe uma menina linda e cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus para ele agora. Ele ainda está solteiro, né? Namorando agora. E o Mateus também, que é o meu filho mais velho, que já casou, também outra mulher de Deus que está ao lado dele. Então, mas a gente sempre orou, porque minha mãe sempre orou. Minha mãe orou pelo meu casamento, mesmo quando eu era pequeno, pelo casamento do meu irmão e das minhas duas irmãs. Somos Você 4, ouvia né? sua mãe orando? Orando, e antes de dormir ela impôs as mãos e orava, declarando uma mulher de segundo o coração de Deus. Amém. E tal, e que a gente também fosse para essa pessoa, né? Amém. Então eu repeti isso que minha mãe me ensinou, eu repeti isso com os meus filhos e graças a Deus deu certo. Você falou que seus filhos eles estão no ministério também. E como é hoje para você ver os seus filhos no ministério, esse legado sendo indo adiante, né? É a maior satisfação na face da terra. Várias e várias vezes. Eu estava no lugar pregando, Elias em outro, Mateus em outro e Edinalva em outro, vendo a minha família ministerial. Amém. Outro, quando meu filho morreu no meu braço, que ressuscitou, uma das confissões que eu dizia é que ele iria pregar o evangelho em toda a terra. Amém. E aí um dia eu vi um cartaz dele, eu em Campina Grande pregando e ele pregando em São Paulo em uma igreja no cartaz. E aí eu lembrei daquela confissão que eu fiz lá, né? E vendo agora meus filhos levando a palavra. Elias demorou um pouco mais, Elias é mais na palavra e Mateus, além de pregar, ele também recebeu essa graça de tocar e cantar. Elias toca bateria, Mateus toca bateria, Mateus canta, Elias não, e é melhor que ele não cante, que é muito desafinado. E o Mateus já pegou essa parte minha também de cantar, né? E de compor, de fazer música. Mas Elias prega muito e ensina muito bem. Amém. É uma realização maravilhosa. Ver os filhos no caminho do Senhor, né? Glória a Deus. Eu tenho um pequenininho, né, de 2 anos, que você vai ver ele aqui no culto aqui, que ele gosta de tocar. E tem outro que já está para nascer. Uau. E assim, eu declaro também todos os dias, eu oro com eles, eu chego em casa com eles, ó. O outro está na barriga ainda, então eu oro com ele também. Mas eu chego em casa e à noite, antes de dormir, ele ora, papai. Uhum. Olá, eu acho que ele fala. Olá, papai. Então, assim, ele já sabe que a gente ora e eu declaro todos os dias. E você falando isso aí me inspira mais ainda, né? Amém, me inspira mais ainda a desenvolver. Tanto o nosso pastorzão que sempre fala do filho dele. E eu vejo que, cara, os filhos realmente são herança do Senhor. E com certeza, quando eu chegar aonde vocês estão, e eu olhar para trás e ver o quanto meus filhos avançaram, isso vai ser muito gratificante. Louve a Deus pela visão dessa igreja, que Amém. O pastor Bud sempre trouxe, que o departamento infantil era para pregar a mesma palavra que o adulto. Sim. Hoje você está tendo uma leva de ministros que são hoje poderosos em Deus, que vieram do DI, do Verbo da Vida. Sim. Esse DI é fundamental para hoje termos o que temos. Porque na minha época de juventude, os filhos de pastores eram os que mais não queriam igreja. Porque viu o mau exemplo. E na palavra da fé é inverso. Você vai ver Tiago Borba, você vai ver Tiago Garcia, você vai ver Mateus, você vai ver Elias, você vai ver outros filhos, filho do pastor, tomando Sim. conta de uma mega igreja lá em Sinop. Menino novo, mas criado na palavra. Quando você conversa com ele, você vê conteúdos sólidos. De quem? De quem aprendeu certo, aprendeu com a pessoa certa e no lugar certo. Então, eu lembro que quando eu era pequeno, lá na outra igreja lá, a gente só ia para correr, brincar, puxar o cabelo, brigar, e era uma coisa... Não que isso não tenha, às vezes, também nas nossas igrejas, mas o foco tem sido ensinar a palavra. E você vai ver as crianças crescendo na intensidade tremenda, os adolescentes, né? A seriedade com a palavra. O desejo de conhecer o Senhor. De conhecer, de admirar a unção, de querer as coisas de Deus. E esse ambiente que você está criando seu filho vai te ajudar muito, né, no menino. Então, eu encorajo as pessoas a trazerem as crianças para o DI, para o departamento infantil, porque a visão é séria. Você vai ver a mesma palavra pregada na igreja sendo pregada no DI. Amém. Né? A igreja que segue a visão, que não tem só a placa, mas segue a visão mesmo do verbo, vai ver a diferença na juventude. Está preparando.
Tem sido Falando maravilhoso. isso, esses dias eu estava aqui no culto, aí eu vi minha sobrinha, olhei pro lado, vi minha sobrinha, aí tava no momento de louvor, ela de olho fechado ali, chorando, cara, e eu fiquei assim, Uau! eu fiquei, não é minha filha, é minha sobrinha, mas já fiquei todo arrepiado quando eu Uhum. vi 12 anos, 11 anos, Uau! e é justamente isso. O departamento infantil que eles vêm trabalhando, porque ela vem aprendendo essa palavra, claro, dentro da casa dela também, com os pais dela. Então essa palavra tem impactado famílias e tem impactado gerações. Amém. Tem alcançado geração após geração. E eu creio que essa geração que tem se levantado vai ser uma geração ainda mais forte das que Amém. vieram anteriores. Amém. Vai sim. Amém. Muito obrigado, apóstolo, obrigado pela sua disponibilidade, Eu que obrigado por agradeço. esse testemunho incrível, porque realmente é uma grande inspiração tudo aquilo que você compartilhou conosco essa noite. Amém. E você curte, compartilha e deixa seu like aí, né? Aham. Hã? Mas aguardo você no próximo episódio.